Na internet eu fico vendo tudo, aí às vezes eu entro no Google, pesquiso alguma coisa para ver mais a fundo, mas é mais no Instagram mesmo que eu vejo as coisas. Antes mesmo da gestação, eu já consumia muito conteúdo pelo Instagram, YouTube, sobre maternidade. Esse cuidado materno-infantil, ele é permeado muito por mitos, né? Por mitos, por crenças. São muitos imperativos, né, que são colocados e né, vai se criando aí uma romantização, né? Um mundo meio cor-de-rosa, um mundo onde não aparecem muito as frustrações, os defeitos, as decepções. A ideia da pesquisa, ela partiu de uma observação mesmo ali, né, como usuária do Instagram, e eu comecei a ver que estava aparecendo ali muitos perfis, né, de propagandas, então de influencers também mostrando muitos filhos, e aí usando os filhos para fazer propaganda de produtos. Então tem tal andadora, tem o filho da influencer usando, e aí eu comecei, chamou a atenção, né, que aquilo estava me parecendo um mercado ali da maternidade nas redes sociais. E a rede social, ela entra numa certa... Ela permite um certo pertencimento, permite uma circulação da palavra, e é um lugar em que essas mães, mulheres, vão encontrar uma maneira de compartilhar suas experiências e mesmo de construir suas maternidades. Eu sempre quis ser mãe. Então, antes mesmo da gestação, eu já consumia muito conteúdo pelo Instagram, YouTube, sobre maternidade. Sobre assuntos até higiene natural, introdução alimentar, coisas mais específicas, assim, eu já seguia alguma coisa. Foi fundamental para mim, né, nessa gestação, para me preparar melhor para a chegada dela. E eu continuei tendo fontes de informação. Então, quando ela nasceu, a gente tinha uma dificuldade sobre sono, eu sabia onde eu ia recorrer. Aquele pediatra ali que eu já segui, ele é interessante, vou lá buscar o conteúdo dele. Então, isso foi interessante porque acabou sendo uma fonte de informação que a gente teve ao longo da vida dela, né, até agora. Eu tenho 22 anos e estou completando 24 semanas, que é 6 meses de gestação. Eu já consumi algumas coisas de criança, gravidez, maternidade, mas muito menos. Agora no Instagram só aparece isso. O conteúdo que eu mais vejo é, tipo assim, ensinando durante a gestação, o que eu faço, coisas para quando nascer, tipo assim, como fazer arrotar, essas coisinhas. Eu pego muito da internet porque é mais atualizado, né? Tipo, querendo ou não, é umas informações novas. Eu acho que nós já vivemos um tempo em que a maternidade ela era cercada do entorno afetivo da mulher. A mãe, a irmã, as vizinhas, as amigas. Hoje isso não se faz mais assim, né? A mãe mulher tem o seu filho essas mulheres em torno dela estão vivendo suas vidas, trabalhando com suas famílias. Então, num certo sentido, é uma maternidade que se faz muito solitariamente nos tempos de hoje. Acaba que todo mundo ajuda um pouco, né? Minha mãe me ajuda, minha avó me ajuda, meu médico me ajuda muito com informações. Mas, assim, 80% eu vejo nas redes sociais. Não tem jeito. Depois eu vou confirmar, né, com o meu médico. Tipo, é isso mesmo. Mas a maioria nas redes sociais. Há uma queda aí da transmissão geracional, né? Porque antes as mulheres mães buscavam ali, né, um certo saber como fazer com a maternidade, e agora esse lugar, né, não está mais na transmissão geracional do que é passado, mas nas informações, né, dos especialistas e até dos não especialistas, porque às vezes é uma blogueira, uma influencer que está falando o que fazer, mas às vezes ela não é especialista em nada daquilo, então isso vai transformando mesmo, né, como é que essa construção das maternidades acontece, né, e eu vi que às vezes resta pouco espaço para invenção, né, para singularidade, para olhar diretamente para a criança e entender que ela é única, né, que não tem um produto que vai ser capaz de sanar as dificuldades.
O Instituto Mami Bem surge há 10 anos atrás, depois da minha vivência pessoal, do meu primeiro filho, da chegada do meu primeiro filho, onde eu já fonoaudióloga, mestre e doutora, achei que tudo correria tudo muito bem com a amamentação e não foi o que aconteceu. Foram muitos desafios nesse puerpério e depois desse processo inicial superado, eu enxergo uma demanda, né, de muitas outras mulheres, mães, com muitas dificuldades que não tinham uma assistência adequada. Então hoje a gente é uma referência no Brasil em formar profissionais da área da saúde para atender mães. Então quando a gente produz um conteúdo sobre as principais dificuldades da amamentação no pós-parto, a gente atinge diretamente aquela mãe que acabou de ganhar o bebê e também uma consultora de amamentação que replica, que utiliza daquele conteúdo também na assistência a famílias que ela vai acompanhar. A gente vê veiculado na rede social tanto é um certo ideal de uma maternidade, né? Uma maternidade plena, repleta de felicidade, bastante idealizada, mas também não só. De outro lado, circulam nas redes, às vezes, palavras acerca da maternidade que antes não encontravam um lugar no nosso laço social, né? A culpa, o arrependimento, é um mundo marcado por um certo ideal de completude, uma certa performance, um mundo meio cor-de-rosa, um mundo onde não aparecem muito as frustrações, os defeitos, as decepções. A gente se compara muitas vezes a outras mães que trabalham, que produzem conteúdo para a internet, que os filhos são sempre bonitinhos e de repente a gente está vivendo no meio do caos. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada porque meu marido trabalha home office, eu pude parar de trabalhar para cuidar da minha filha. Então, assim, eu tenho vários privilégios que às vezes eu comparo até com outras mães que têm menos privilégio do que eu. Eu falo, gente, era para eu estar dando conta de muitas outras coisas que eu não tô. Mas cada mãe tem seu processo, cada família, cada casa tem, né, tem suas características ali. E eu tento acalmar um pouco o coração nesse sentido. São muitos imperativos, né, que são colocados e vai se criando aí uma romantização. A culpa apareceu muito também, mas a mudança, né, de como que as maternidades vão sendo construídas agora diante desses atravessamentos todos. Esse cuidado materno-infantil, ele é permeado muito por mitos, né? Por mitos, por crenças. Então, geralmente, quem ajudava a falar o que fazia com a criança, com a menina, era a avó, era a vizinha. E agora não, a mãe engravida, ela entra numa rede, ela busca um caminho onde vai falar, olha, tem pessoas falando sobre isso. Chega uma hora que você não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado. Tem educação tradicional, educação positiva, educação não sei o que. Você fala, gente, será que para que lado que eu vou? O que encaixa na minha realidade, o que encaixa na minha família. E o mais difícil, eu acho, que é selecionar realmente o que você vai consumir. Você pegar ali uma linha e seguir aquela linha sem se preocupar tanto com o que tem em volta. No começo eu não tinha filtro, não. Eu via tudo. Aí eu fui vendo qual tipo de gestação e criação eu me adaptava mais. Então tem coisa que nem aparece mais pra mim. Tem coisa que eu não concordo, aí já nem aparece de tanto que eu pulei os vídeos, né? Então é uma coisa mais específica, eu vejo um conteúdo mais direto para o que eu gosto mesmo. Existe um casamento entre cultura digital e mundo capitalista. E frequentemente a maternidade, o bebê, ele entra nas redes sociais também como uma certa mercadoria. Né? E aí você tem a venda dos produtos, dos cursos, é o valor mercadológico da maternidade e do bebê que passa a imperar também nas redes sociais. Ela consegue mostrar mesmo as coisas pra gente, a gente vai ficando consumido por aquilo, ainda mais se várias vezes que a gente vê o conteúdo, não tem jeito não. Eu já comprei coisa que eu vi na internet, eu vi mais de uma vez, aí eu falei, nossa, parece interessante, aí eu fui na loja e falei, olha, é muito mais famoso do que realmente é bom.
Mas eu falei, não, vou comprar mesmo assim, porque todo mundo tá usando, eu vou usar também. Alguns perfis eu comecei a seguir antes da gestação e me ajudaram muito. Então, teve um específico de um pediatra, ele é pediatra e a esposa é obstetra, que eu comprei um ano deles, do curso, acesso à página deles. Então, assim, meu cabelo tá caindo muito, qual a vitamina que eu tomo? O exercício de colocar o bebê de barriguinha para baixo. Eu tô fazendo, mas minha bebê não gosta. Aí eu mandava para ele um vídeo curtinho. Ele falava, põe isso assim, assim, põe um brinquedinho, põe uma toalhinha. Então, são dúvidas do dia a dia, que às vezes ficava longe para levar para uma consulta do pediatra, que era só depois de um mês. Eles ali respondiam no mesmo dia, na mesma hora, muitas vezes. Uma mãe que tem um bebê, ela não deixa de ser uma potencial consumidora para vários nichos de negócio, inclusive para profissionais da saúde que querem prestar uma excelente assistência baseada em evidências. E hoje a gente está vivendo, sim, um impasse muito grande, porque nós, profissionais da saúde, né, que temos uma carreira aí de especialização, uma carreira acadêmica, mestrado e doutorado, o nosso ponto de partida para chegar às famílias não é e não foi originalmente uma rede social. Não foi ter milhões de seguidores. Mas hoje a gente tem enxergado que isso sim está sendo um determinante para que as pessoas busquem entender quem que é aquele profissional. Uma geração de formados que precisam atender uma outra geração que vão demandar esse serviço. Uma geração que nasceu com o celular na mão, uma geração que é desse universo. Então, assim, estamos em um processo de adaptação e de busca para essa melhor caminhada. As minhas conclusões, né, principais, elas foram divididas aí em 4 pontos, né? O primeiro deles foi a questão mesmo da maternidade como mercado, essa ideia de que tudo vira um produto, a quantidade de cursos que são vendidos e as mães dizendo a maternidade é um mercado muito fértil para isso. Um outro ponto que apareceu muito também foi das exigências, né, atuais, então essa ideia de que a conta não fecha porque com os movimentos feministas, as conquistas sociais, né, houve aí uma abertura para as mulheres no mercado de trabalho, mas aí a maternidade ainda continua sendo uma exigência. E como conciliar tudo isso? O terceiro ponto que mais apareceu foi o laço social, né, e a potência das redes, serem espaços para trocas, né, ali virtuais. E um último ponto que também chamou muita atenção foi a singularidade do processo de tornar-se mãe. Então eu falo mulheres mães e também falo construção das maternidades, partindo da ideia de que não é um processo instintivo, né? Não é natural, não há esse instinto materno. Não se trata tanto de demonizar as redes sociais, elas fazem parte da nossa cultura e é preciso verificar ali uma a uma que uso que se faz disso e que efeito que isso vai ter na construção da maternidade de cada uma delas. É entender que informação hoje chega de uma velocidade muito mais rápido, né? E o filtro pela qualidade daquela informação, ele não está tão claro assim, né? Então sempre busque informações de mais de um profissional, né? Compare essas informações, leve seus medos, seus desejos, suas angústias, mas faça um filtro aí qualificado realmente das informações que são mais pertinentes.